Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom gente, hoje como eu tinha prometido no vídeo de sábado, o vídeo que eu expliquei a vitória vergonhosa do Flamengo contra o Bahia, hoje é o dia de eu falar sobre novelas. E a novela de hoje, como eu já havia dito, é a novela Vai na Fé. A novela das 7, da Globo, a atual novela das 7. E a gente vai destrinchar um pouco como tem acontecido a novela nesses 100 capítulos que já aconteceram, 102 para ser mais exato. Mas como passou do capítulo 100, eu acho que seria uma boa hora para a gente debater toda a novela, do que já passou e o que pode haver acontecer nos capítulos seguintes. Vai na Fé é uma novela de autoria da Rosane Schwartzman, é uma autora que já vem de vários sucessos, né, como Malhação Sonhos, Totalmente Demais, novela Totalmente Demais, junto com Paulo Raume, assim como a novela de 2019 Bom Sucesso, né, que fizeram bastante sucesso no horário das 7. Assim como tem acontecido com Vai na Fé. E a gente vai explicar, eu vou explicar um pouquinho o que tem feito esse sucesso todo. Para começar, além da autoria da Rosane Schwartzman, a direção é do Paulo Silvestrini, direção artística. Para explicar um pouquinho como é a história da novela, Vai na Fé, a história começa com a Sol, que é a protagonista da Cheryl Menezes, que tem 40 anos e vende marmita na rua. Ela é evangélica e quando ela tinha por volta de 20 anos, ela era uma princesinha do baile funk. Ela é muito conhecida por ser princesinha do baile funk e ela se tornou evangélica já na fase mais madura, né, na fase atual. A vida dela não tem indo muito bem, ela passa por situações de extrema dificuldade financeira, ainda mais porque seu marido, o Carlão, na época, no começo da novela, estava desempregado. Então ela dependia muito das marmitas que ela fazia. E o primeiro capítulo significou ela reencontrar um amigo de infância dela, o Vitinho, né, que trabalha com o Luiz Lorenzo. E ela vê uma oportunidade dali, né, a partir da oferta que o Vitinho faz para ela, de ela voltar aos palcos para dançar funk ou outras músicas, digamos, mundanas para o mundo, para o segmento evangélico, né? E ela passa por essas dificuldades de enfrentar a família e a sociedade no entorno ali do bairro de Piedade, onde a família mora, de voltar aos palcos. E cria toda essa situação na família. Muitos do que pensaram antes de começar a novela e que a novela seria uma novela direcionada ao público evangélico, mas não é o que acontece, tá? A Vai na Fé é uma novela bastante diversificada, de vários temas, e a parte evangélica, através da família da Sol, só é um pano de fundo, é um detalhe a mais que compõe a história da novela. Não é para evangélicos, exatamente, é para todos os públicos. Só que tem essa parte evangélica, entendeu? E o segmento é o seguinte: o Luiz Lorenzo, que é o patrão da Sol, interpretado pelo Zé Loreto, ele é um cantor que estava em um certo ostracismo e começou a voltar a fazer sucesso com a presença da Sol nos palcos, principalmente. E ela acaba até de se envolver com o Luiz nesse processo de ela voltar aos palcos. Mas depois que acontece a morte do Carlão, do marido da Sol, logo depois que ele consegue até arranjar emprego para poder ajudar a situação financeira da família. A partir da morte do Carlão, começa a se aparecer, a se desenvolver vários temas, várias pontas na novela. Porque a partir da morte do Carlão aparece o Bem, que foi um antigo amor na época dos bailes funk da Sol, né, um antigo amor da Sol, bem interpretado pelo Samuel de Assis, né? E também aparece também na vida da Sol o Theo, interpretado pelo Emílio Dantas, que foi um dos responsáveis da Sol ter sua vida
mantida de cabeça para baixo, né? Inverteu tudo. Ele foi um dos responsáveis de destruir, de certa forma, a dignidade da Sol. Isso eu vou explicar mais para frente. A partir da morte do Carlão, né, interpretado pelo Che Moaz, a Jennifer acaba descobrindo que o Carlão não é seu pai biológico. O Carlão é seu pai adotivo, pai de criação. E a partir deste momento, a Jennifer, que é interpretada pela Bela Campos, acontece uma busca incessante até, de maneira até de vez em quando muito chata, da Jennifer atrás do seu pai biológico, né? E isso a Sol quis impedir, né, de várias formas. Por quê? Porque, de certa forma, ela não sabe, mas corria o risco de das pessoas que poderiam ser o pai da Jennifer ser o Theo, justamente o rapaz que foi responsável por acabar com a vida da Sol de certa maneira. Por que ela tem esse medo? Porque na época jovem da Sol, por volta dos 20 anos, na época do baile, a Sol estava se envolvendo com o Ben, né? E o Theo é amigo do Ben. E a partir dessa... E ele sempre foi afim da Sol. Só que em um momento o Ben se juntou com a Lumiar. Lumiar, personagem da Carolina Dickman, né? Que é advogada junto com o Ben na novela. E a partir dessa história, em que a Sol pega Ben e Lumiar juntos, ela fica muito desestabilizada, né? Porque ela achava que o Ben era o amor da vida dela. Para se aproveitar da situação, o Theo, que sempre foi obcecado pela Sol, ele a embebedou no momento de fraqueza dela e se aproveitou da situação, se aproveitou dela e abusou da Sol. Exatamente. Abusou da Sol e é por esse motivo que a Sol tem receio, tem medo da Jennifer descobrir esse lado. E por isso que em várias ocasiões a Sol mente para esconder esse fato da filha. E em certo momento da trama, a partir do momento em que o Theo descobre essa situação, ele obriga, de certa forma, a Jennifer e a Sol um exame de DNA. Ele pega esse requisito para poder descobrir se ele realmente é o pai ou não da Jennifer. A partir porque o motivo maior dele é de ele ficar mais próximo de novo da Sol. E ele fica perturbando várias vezes a cabeça dela. Com isso, a Sol acaba por mentir para outro rapaz, que é o Ben, de ele ser o pai da Jennifer. Porque, justamente pelo fato de o Ben também ter se relacionado com a Sol. Nisso, o que desencadeia? A partir disso, o Ben acaba se aproximando mais da Jennifer, né? Já que eles já tinham uma proximidade e isso acabou criando mais ainda. A partir também, a Lumiar, que estava casada com o Ben, eles acabam no casamento. Pela essa proximidade da Jennifer com o Ben e com a Sol, consequentemente, já que ele sempre foi apaixonado por ela. Ele sempre gostou muito da Lumiar, mas ele acabou com toda essa situação bem se aproximando mais da Sol e a Lumiar ficando um pouco mais desesperada, mais de escanteio. Ela se sentiu muito assim. Com isso também, ela passou a se aproximar mais do Theo. O Theo que também sempre quis a Lumiar, uma certa inveja do amigo, do Ben, amigo, né, amigo da onça, e eles acabaram de começar a ter uma relação. Antes era só a questão do exame de DNA, que ele convenceu a Lumiar de defendê-lo nessa questão, e eles começaram a ter uma relação, e a partir daí o Ben se mudou, terminou o casamento com a Lumiar e acabou se mudando para Piedade, onde a família da Sol vive, junto com a amiga dela, a Bruna, interpretada pela Carla Cristina Cardoso.
A partir daí, depois que ele foi pra Piedade morar de aluguel até, no quarto da Bruna, nesse momento, situação da novela, a Bruna acaba por falar o motivo da Sol ter mentido sobre a questão do pai, de ela esconder essa situação toda. Porque ia ter a questão da audiência, né? A audiência do exame de DNA, e o Ben, como advogado, queria saber os motivos. E aí a Bruna, sem a Sol saber, contou os motivos da amiga. E a partir desse momento, o Ben, ele tem um plano de falsificar o exame de DNA. Geralmente esse exame ele é visto nas novelas através dos personagens vilões, os personagens malvados. Mas dessa vez não, foi uma coisa diferente da novela da Rosane, que o personagem do Ben, né, do Benjamin, ele tem esse plano de falsificar o exame. Ele paga um rapaz que trabalha no laboratório, o Antônio, para poder falsificar esse exame e dar o resultado que favorece a Sol, que é o resultado do Ben, seu pai, da Jennifer, né? Isso acaba por acontecer, eles obtêm um sucesso através da fraude. O Ben acaba virando o pai da Jennifer, e o resultado verdadeiro que ele recebeu antes de ter a audiência, de ter o resultado verdadeiro, ele nem verificou, ele rasgou e não quis saber o resultado verdadeiro. A partir daí, o Theo se enfurece, né, e tenta ainda se aproximar da Sol. A Sol ainda, nesse tempo todo, começou uma relação com o Luiz Lorenzo. A partir de que ela voltou, depois que ela estava numa situação financeira ruim, a partir da morte do Carlão, voltou a dançar com o Luiz Lorenzo. E a partir desse fato, eles começaram a se relacionar. Mas antes deles começarem de fato a se relacionar, a Vilma, personagem incrível da Renata Sorrah, ela criou uma cláusula no contrato da Sol trabalhar com o Luiz, que a Sol não pode se relacionar com o Luiz. Tem essa cláusula. No momento em que ela aceitou esse acordo, a Sol não tinha nenhum tipo de intenção de namorar o Luiz. Só que com muita aproximação dos dois, eles acabaram por se envolver. E a partir nesses últimos capítulos recentes, isso ficou mais aflorado ainda, porque eles se aproximaram muito mais, né? E estão beirando tá beirando até um pedido de casamento, que vai acontecer daqui a pouquinho no capítulo de hoje. Bem, isso foi um resumo um pouco do plot central da trama de Vai na Fé. Tem outros plots, né? Como, por exemplo, não dá para deixar de citar a personagem Kate, a Kate Lúcia. Que, entre aspas, a Kate Lícia, né? Personagem interpretada pela Clara Monet, que está fazendo muito sucesso, e um sucesso assim, estrondoso. A personagem é extremamente carismática, extremamente verdadeira, muito espontânea, e que também tem sua história dentro da trama. Porque ela, no começo da trama, ela estava sendo amiga da Jennifer, né? Que a Kate é filha da Bruna amiga da Sol. E ela estava se envolvendo com o Hugo, personagem do MC Cabelinho, né? E que era ligado à bandidagem. A Kate, ela não trabalhava, ela queria viver uma vida um pouco mais solta, mais livre, né? E ela acabou de se envolver justamente com o Theo. Com o Theo, o personagem que abusou da Sol nos períodos do baile funk. O Theo, ficou obcecado também pela Kate, porque ele viu a partir dali uma oportunidade de fazer uma imagem, a imagem que ele via da Sol na Kate. Então várias coisas que ele planejou junto com a Kate e transformá-la ela numa espécie de Sol, na Sol do passado, né? Isso acabou desencadeando uma série de coisas. Ela acabou descobrindo o que ele fez com a Sol,
e eles largaram a relação conflituosa, né? A partir daí, a Kate começou a vender sanduíches, teve a ideia de vender sanduíches no Icaz, lugar onde é a universidade onde a Jennifer e outros amigos, Giga, o Fred e o Tata, estão estudando direito. E a partir do momento em que ela vende sanduíche, ela encontra o Rafa. Rafa, ele é o filho do Theo, junto com a Clara. Clara, personagem da Regiane Alves. O Rafa, ele tem um problema de depressão. No começo da novela foi mostrado isso, né? Desencadeado também pela relação conflituosa entre a Clara e o Theo. A Clara é uma personagem da Regiane Alves em que ela sofre bastante machismo da parte do Theo. Bastante... ele maltrata, maus tratos sobre ela. E a partir daí, em um momento em que ele sai da casa dele, o Rafael sai da casa dele, vai no Icaz, dá uma passada e conhece a Kate. Kate que teve relação com o Theo. E eles acabaram de se apaixonar. Eles começaram a se apaixonar e começou uma relação muito amigável, muito fofinha até, em vários momentos. E no desenrolar desse relacionamento, eles acabaram de se relacionar. Só que tem esse porém, né? Até quando o relacionamento deles vai bem, até o ponto do Theo não descobrir quem é a namorada do Rafa, do seu filho, né? A novela aborda vários temas, temas muito interessantes, sobre, como por exemplo a questão da religião, né? Em que eu considero a parte em que fala da religião, que já mostrou a religião evangélica, já mostrou em pouquíssimos capítulos a religião de matriz africana. E o que eu vejo nessa abordagem, em poucas vezes que apareceu na novela, já que não é um plot central, que as religiões são mostradas de maneira só o lado positivo, entendeu? Só tem um lado positivo. Lógico que quem segue a religião, lógico, vai buscar sempre o lado positivo de cada, né? Mas às vezes, em algumas falas, principalmente do personagem do Pastor Miguel, parece uma coisa muito realista. E que às vezes nem sempre as religiões mostram isso, né? Mas, logicamente, como se trata de novela, vai mostrar a parte mais positiva, logicamente. Mas o que eu considero um pouquinho errado, né? Além disso, já mostrou várias coisas. Mostrou as relações homoafetivas, por parte do Yuri e do Vini, em que o Yuri ainda está tentando se descobrir ali, e o Vini afim do Yuri, personagem do Jean Paulo Campos. E também tem a relação da Clara, a mãe do Rafa, personagem da Regiane, com a sua personal, que é a personagem da Priscila Steinman, que é a personal trainer do prédio onde a Clara mora. E elas começaram a ter uma relação, de certa forma. Uma relação que semana passada deu polêmica, porque ia ter um beijo entre elas, apesar que já teve, mas em outro contexto. O beijo que elas tiveram foi através de tentar espantar dois caras babacas num restaurante. Então não teve aquele beijo de eu gosto realmente de você, entendeu? Foi mais para espantar os caras. Mas no momento em que aconteceu o beijo de fato entre as duas, a Globo censurou. A Globo censurou, ela deu os motivos dela, a questão de não querer perder o público evangélico, que isso poderia espantar o público evangélico, assim como foi na novela Babilônia, o que eu discordo, porque a novela não tem um plot, como eu expliquei no começo do vídeo, não tem um plot direcionado aos evangélicos, entendeu? Apesar de passar outras cenas até mais pesadas de amor hétero, ou relações héteras, assim como, por exemplo, no capítulo em que ia passar o beijo gay, eu estava na expectativa de passar o beijo gay entre Clara e Helena. No capítulo seguinte, em questão de poucos segundos,
passou um momento em que a Lumiar, como o Theo, no período em que eles estavam em Lumiar, na cidade de Lumiar, na casa dos pais da Lumiar, na Dora e do Fábio, uma cena quente entre os dois se beijando. Eu fiquei me perguntando, isso pode, né? De certa forma no horário. Ele não pode mostrar, não podiam mostrar o beijo entre as duas. Isso eu achei bastante complicado. Tem essa relação, aí a Globo cortou essa cena, né? Que eu achei errado. Até a atriz, a Regina Alves, ficou decepcionada por terem censurado esse lado, né? E outros temas que já apareceram, como a alopecia, né? Que é a calvície feminina através da personagem da Elisa Lucinda, a Marlene, a mãe da Sol, que no começo da história a Marlene usava peruca para esconder a sua calvície. E felizmente a Bruna conseguiu dar um jeitinho no cabelo dela e ficou perfeito. A história foi uma pincelada rápida, mas foi de uma sagacidade imensa. E assim, a novela é extremamente boa porque o texto da Rosane é muito bom. Esse foi o que eu expliquei mais ou menos a história da novela, né? O texto da Rosane é muito bom. A direção do Paulo Silvestrini está casando muito bem com a novela. A atuação muito boa de vários atores. Assim como eu falei da Clara Monet, que está estreando ali. A Sol, a Sharon Menezes está indo muito bem. A Vilma Campos, que é a personagem da Renata Sorrah, é maravilhosa. Teve até um outro tema que apareceu em um dos textos da novela. A personagem dela é incrível, falando sobre o envelhecimento, sobre principalmente pelo lado feminino, que ataca mais o lado feminino. A questão de trabalho das pessoas da terceira idade. E assim, um texto incrível. Ela faz referência sobre novelas de personagens, que ela é uma atriz no ostracismo, né? De personagens de novela que ela já fez, que ela não fez. Ela pega referências de outras novelas da Globo. É excelente o personagem da Renata Sorrah. Outro que está arrasando pra mim, extremamente arrasando, é o Emílio Dantas como vilão Theo. Ele tira da gente uma repulsa muito grande, entendeu? E ele tá fazendo um vilão excelente. Ele sempre faz um papel muito bom, né, de vilão, né? Assim como ele fez em A Força do Querer, quando ele fez o Rubim. Bom, esse foi um pouco da minha análise sobre Vai na Fé. A novela está chegando no seu capítulo 103 hoje. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas essa semana vai pegar fogo na novela, porque vai ter o desenvolvimento do teste de DNA. É um pouquinho de spoiler, né? Mas o que pode desencadear sendo o Theo o pai da Jennifer. Isso pode acontecer. E vai desencadear outras coisas, como o que vai acontecer se a Sol vai aceitar ou não o pedido de casamento do Louis. E outras histórias que estão desencadeando muito bem aí, né? A questão da Clara com a Helena, a questão do Rafa com a Kate. Então são várias histórias que têm as suas pontas soltas, mas a Rosane está conseguindo amarrar muito bem isso. Faz com que a gente se atraia mais ainda pela trama dela, né? Pra mim é a melhor novela da atualidade. É até disparado, até porque Terra e Paixão começou agora. E Amor Perfeito tem seus problemas, e que eu vou fazer um vídeo logo em breve relatando sobre a novela. Bom, gente, esse foi o meu pequeno resumo, né, sobre o que é a novela Vai na Fé. A novela que está prevista para acabar em agosto, ali em meados de agosto. A novela está prevista para ter 179 capítulos. E a novela, como eu falei, tá dando resultado. A audiência não tá melhor do que a sua novela anterior, né? Cara e Coragem, novela muito ruim. Mas a audiência está subindo, aos poucos, mas está subindo. Está bem melhor do que a novela anterior, como eu falei. Está marcando nesse momento uma média de 22,3 de audiência, ainda é abaixo do que a Globo quer, mas já apresenta melhoras. E, consequentemente, a partir o desenrolar da trama, e a audiência vai tender a subir, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Antes de terminar o vídeo, eu vou falar o resultado da enquete
que a enquete foi, que eu coloquei no Facebook, a enquete deu um resultado muito inexpressivo, teve poucos votos, né? E deu um empate entre a música, a enquete que eu coloquei foi qual é a melhor música de Luiz Lorenzo. Em que eu coloquei todas as opções de música lá, 6 opções. Teve pouquíssimos votos, terminou empatado entre a música Joaninha e Pulpário do Luiz, com 2 votos cada, 3 votos cada, mas a enquete deu um resultado muito inexpressivo. Mas eu quis trazer aqui o resultado. Gente, muito obrigado. Amanhã teremos o vídeo... Amanhã não, na quarta, mas eu vou gravar amanhã o pós-jogo do Fla-Flu, o primeiro jogo da Copa do Brasil entre os dois times, tá? Que eu vou postar na quarta-feira. Gente, muito obrigado mais uma vez. Deixa o seu like se você gostou da minha análise nesses 100 capítulos da história de Vai na Fé. Deixa o seu like, comenta o que você acha, se você gosta ou não da novela. Se inscreve no canal, o canal Opinando, e ativa o sininho para vocês receberem a notificação de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok, gente? Gente, mais uma vez, muito obrigado, um beijo e tchau!